Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. E agora estaremos falando nessa nova aula sobre os agentes da LGPD. Como você vê, a lei ela segue uma ordem. Nós estamos seguindo a ordem legal da lei. Falamos agora há pouco, nessa aula anterior, sobre tratamento. Tudo sobre tratamento de dados. O que é, quem pode, onde será feito. Falamos das bases legais. E agora vamos falar dos agentes. Que também esses agentes são os responsáveis pelo tratamento de dados. O artigo 5º, no inciso 5º, no inciso 6º, 7º e 8º, vai falar sobre os principais agentes da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses agentes são os responsáveis pelos dados. Então vamos ver aqui comigo quem são esses principais agentes. A lei faz um rol deles e o primeiro deles é o titular dos dados. Quem é os titulares dos dados? É toda pessoa natural que vai se filiar a uma organização religiosa ou vai prestar serviço para uma organização religiosa ou uma empresa que vai vender para o seu cliente. Então veja, o titular dos dados é toda pessoa natural. É o inciso 5º do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então essa pessoa é o dono, é a dona, é o proprietário, é a proprietária dos dados. Como você já sabe o que é dado? Dado identificado, dado identificável, dado sensível. Então, isso são os dados. O titular, o dono desses, é um dos agentes fundamentais que a Lei Geral de Proteção de Dados veio dar a ele o direito de exercitar os seus direitos. A liberdade, a legalidade, com base nos princípios e com base nos fundamentos da lei. Qual é essa outra figura importante que a lei trata? A segunda figura que a lei trata é o controlador. Quem é o controlador de dados? O controlador de dados, no nosso caso aqui, é a igreja, a organização religiosa, a empresa, a PJ, ou a pessoa natural, o contador, o advogado, o médico, o personal trailer, qualquer pessoa que vai coletar dado. Essa pessoa é o controlador. No caso da igreja, a igreja tem o seu banco de dados. Pode ser digital ou físico, já falamos. Então, essa igreja é a controladora, é o controlador. Mais uma outra figura. Quem é uma próxima figura? O operador. O operador de dados. Quem é essa figura? O operador de dados. A lei é clara em relatar quem é essa pessoa. Lá no artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, fala desse operador. Esse operador pode ser externo e pode ser interno. No nosso caso, da nossa igreja aqui, o operador é o que guarda, é o que armazena as informações, os dados dos titulares. O controlador, a igreja é a controladora, a responsável pelos dados. Foi ela que captou os dados do titular. Agora, o operador é essa pessoa que armazena, que guarda, que cuida. Eu tenho aqui a lei, ela foi muito clara em trazer um conceito para o operador. E uma coisa interessante que eu acho da lei é que ela disse assim, ó, esse operador pode ser tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica de direito público-privado. É esse operador, certo? Junto com o controlador que faz esse tratamento de dados. Esses dois agentes são os dois agentes principais, controlador e operador. São essas duas figuras
que tratam os dados dos titulares. A lei é clara em dizer: tratamento de dado é feito por essas duas pessoas. Há uma terceira figura, que é esse aqui, que é o DPO. DPO é o encarregado dos dados. Essa pessoa é o responsável, tá? Essa pessoa é o responsável para entrar em contato, que ele fique em contato com o titular, em contato com o controlador e em contato com o operador. Essa pessoa é uma pessoa chave. Esse DPO também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse DPO, estaremos falando já sobre ele com mais detalhe, falando algumas peculiaridades sobre esse encarregado de dados. DPO é uma frase, é em inglês, certo? Mas, no nosso caso, é encarregado de dados, o responsável pelos dados. Tem uma outra figura, é essa figura aqui, ó. Essa figura é Agência Nacional de Proteção de Dados. Veja só, o titular dos dados tem acesso à Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa vai garantir os direitos dos titulares. Essa vai fiscalizar o controlador, ou a controladora, no caso a igreja, e o operador, que armazena os dados. E essa também, quando qualquer caso aconteça, um vazamento, qualquer ato ilícito, um hacker entra no banco de dados da organização religiosa, da controladora, essa vai pedir ao DPO um relatório, certo? Um relatório sobre os impactos, quer saber o que aconteceu que o dado foi vazado. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser acionada pelo titular. Essa aqui aciona a controladora via o DPO, porque esse aqui entra em contato com o controlador, com o operador e também atende às reivindicações da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a lei especifica, está claro, artigo 5º, diz tudo sobre essas pessoas. Essa agência é que vai garantir o exercício do direito. Essa agência, ela vai forçar o controlador, operador, via o encarregado a prestar relatórios. Falamos sobre esses relatórios. Lembra do mapeamento que falamos? O mapeamento, o relatório que essa controladora precisa deixar pronto para quando a agência quiser uma informação sobre qualquer fato que ocorreu, a controladora, o DPO, eles vão demonstrar o que aconteceu. Quais são as medidas preventivas que eles têm? Que métodos eles estão agindo para prevenir o vazamento de dados? Quais relatórios de vulnerabilidades eles têm? Pronto. Então veja só, a agência, ela só age quando ela é acionada ou quando ela quiser. Essa agência pode gerar outras atribuições para o DPO, diferente das atribuições que já consta na lei. Então veja só para você entender, quem são os responsáveis pelo tratamento de dados? Essas duas figuras, controladora e a operadora, ou o controlador e o operador. Caso de uma igreja, aqui a igreja e aqui o operador. Aqui faz a coleta dos dados, aqui faz o arquivamento, o armazenamento dos dados. Pode ser de dentro da própria controladora? Pode. Pode ser de fora? Pode.